Bom dia, irmãos e irmãs. Abram comigo a palavra de Deus em Isaías capítulo 43, versos 18 e 19, só a parte inicial do verso 19. Isaías 43, versos 18 e 19, só a parte inicial do verso 19, conquanto nós vamos considerar todo o capítulo 43 nesta exposição. Precisamente dos versos de 1 a 21, melhor dizendo. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Deixe seu passado para trás. Deixe seu passado para trás. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, neste momento, como sempre fazemos, desejamos ouvir tua voz. Deste modo que tu venhas falar conosco em o nome de Jesus. Amém e amém. Deixe seu passado para trás. Meus irmãos e minhas irmãs, alguém já disse que quem vive de passado é museu. 2023 está chegando ao seu fim. Está ficando nas gavetas do passado, na consciência do pretérito, do cronos, do tempo, das agendas, dos calendários. Portanto, cabe a cada um de nós continuarmos prosseguindo, rompendo com todas as realidades negativas que nos envolveram em 2023, desamarrando todas as cordas que nos amarraram em 2023, desatando todos os nós, todas as correntes que nos estagnaram em 2023. Talvez 2023 para você não foi um ano fácil. Vocês sabem que no tocante à minha vida pessoal, 2023 não foi um ano fácil. Conquanto, no tocante à minha vida ministerial, foi um ano abençoadíssimo. C.S. Lewis, certa feita, disse: não importa o que você fez ontem, volte para casa hoje. Clarice Lispector destacou que passado, se fosse bom, chamava presente. O tema da nossa mensagem é: deixe seu passado para trás. Isso porque, se passado fosse bom, chamava-se presente. Isaías, no capítulo 43, dos versos de 14 a 21, anuncia a esperança, meus irmãos, da restauração do cativeiro babilônico, que o próprio Isaías havia predito no capítulo 39. O cativeiro babilônico ocorreu após a morte de Isaías. Vocês sabem, foram 70 anos de sofrimento, de dor na Babilônia, vividos pelo povo de Deus que habitava no reino do sul.
isto é, de Judá. 70 anos de escravidão, de sofrimento. Deste modo, enquanto o capítulo 39 é a profecia do cativeiro que viria e veio em 587 a.C., o capítulo 43 é a profecia da libertação desse cativeiro. Vocês sabem que Ciro II, rei da Pérsia, conquista a Babilônia. A partir daí, começa o cumprimento da profecia de Isaías 43, dos versos de 14 a 21. O capítulo 43 fala de esperança, de restauração, de olhar para frente, de romper com o passado, de deixar o passado para trás. O capítulo 43 é o capítulo que nos conclama, que nos convoca a olharmos para diante, a deixarmos o passado nas gavetas do passado, em uma agenda pretérita, em um tempo pretérito. O capítulo 43 nos conclama a confiarmos em Deus, em meio às dificuldades, em meio aos contratempos, em meio às realidades negativas, por algumas razões que eu passo a apresentar a vocês rapidamente. Primeira razão, por ser Deus quem redime o seu povo, por ser Deus quem salva o seu povo. É o que destaca os versos 14 e 15 do capítulo 43. Vejam aí, versos 14 e 15. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Verso 15, eu sou o Senhor, o vosso Deus, o Criador de Israel, o vosso Deus. Deus redime o seu povo, Deus salva o seu povo. Isaías está vaticinando que em um tempo específico, no tocante à história do povo de Deus, Deus haveria de redimir esse povo das garras, das algemas, do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que havia, como disse, em 587 a.C., aprisionado, preso, levado cativo, o povo de Deus até a Babilônia. Deus redime o seu povo. Deus haveria, segundo Isaías, de fazer algo maior do que fez no Êxodo. Vocês sabem que Deus, em outro tempo, havia redimido o seu povo, isto é, Israel, quando mesmo estava cativo no Egito. Deus arranca o seu povo do Egito. É o que o Êxodo narra, apresenta a cada um de nós. Meus irmãos, considerando isto, nós temos que entender que Deus proporcionou a cada um de nós a salvação em Cristo Jesus. Nós entendemos por meio da fé em Jesus que estamos salvos, que fomos arrancados do cativeiro do pecado, do cativeiro que nos empurrava, que nos impulsionava à condenação eterna, as algemas, as amarras do pecado, que nos impulsionavam à condenação eterna, rompidas, no que diz respeito à minha vida espiritual, à sua vida espiritual, por meio do que Cristo fez, foram. Por conseguinte, nós temos que entender também que o mesmo Deus que redime do pecado, proporcionando salvação por meio de Jesus, liberta dos dramas existenciais, dos cativeiros existenciais, emocionais,
psíquicos, dos dramas que passam a envolver a nossa casa, a nossa vida pessoal, a nossa vida emocional, a nossa vida integral. Nós devemos entender, em nome de Jesus, que Deus é o Deus da nossa salvação, e por conseguinte é o Deus que proporciona a nós libertação de tudo que causa em nós dor, angústia, pavor, tristeza. Talvez 2023 tenha sido o ano dos dramas existenciais, das crises emocionais, que passaram a envolver a sua vida, mesmo você sendo um salvo, uma salva em Cristo Jesus. E você precisa entender, meu irmão e minha irmã, que Deus continua sendo Deus em sua vida. Deus continua sendo Deus em sua vida. Portanto, você tem que romper, tendo a convicção, a consciência, de que por mais difícil que tenha sido 2023 até aqui, em 2024, que está logo ali, Deus há de proporcionar dias, semanas melhores a você. Porque Deus não só redime do cativeiro, da condenação eterna, como também redime dos dramas, das crises, das dificuldades. Deus arranca, Deus sopra. Essa é a primeira razão. Segunda razão, Deus arranca das garras do inimigo. É o que destaca também o verso 14. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós. Enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Primeiramente, Deus redime, Deus salva o seu povo do cativeiro. Na perspectiva de Isaías, o cativeiro haveria de acontecer ainda. O cativeiro aconteceu. Isaías então diz, vai acontecer como aconteceu, mas Deus vai resgatar vocês deste cativeiro. Deus vai redimir vocês. E em segundo lugar, Deus vai arrancar vocês das garras do inimigo, isto é, dos babilônios, do rei Nabucodonosor. Meus irmãos, Deus não só arranca-nos do cativeiro, da condenação eterna, como nos arrancou. Deus também arranca-nos da opressão, do inimigo, da nossa alma, das opressões, dos dramas espirituais. O povo estava no cativeiro e o povo estava sendo oprimido pelo inimigo no cativeiro. Isaías, então, com o intuito de comunicar esperança a esse povo, diz que Deus haveria de arrancar esse povo do cativeiro e das garras do inimigo, da opressão do inimigo, dos chicotes do inimigo, da raiva do inimigo. Talvez 2023 tenha sido um ano de batalhas contra muitos inimigos. Talvez 2023 tenha sido um ano de batalhas contra pessoas raivosas que surgiram contra você. Talvez 2023 tenha sido o ano das opressões.
Talvez 2023 tenha sido um ano extremamente difícil. Os caminhos que você cruzou tenham sido extremamente complicados, extremamente difíceis. Você tem que entender que o seu Deus, que te arrancou do cativeiro espiritual, da condenação, é o Deus que continua trabalhando em sua vida com o propósito de fazer com que nenhum inimigo seja o inimigo da sua alma, isto é, Satanás, ou inimigo de carne e osso, venha causar em você opressão, desgaste. Então que você venha olhar para 2024 com o olhar da esperança, com o olhar fito em Deus, não temendo os inimigos que vão surgir nas veredas da sua existência, nos trilhos da sua existência, nos trânsitos da sua existência em 2024. Deus arranca das garras do inimigo que causa pavor, que causa opressão. Deus arranca, Deus dizima. Vejam que Isaías está dizendo explicitamente que o império babilônico haveria de cair. E caiu. E caiu. O inimigo que oprimia o povo de Deus caiu. Terceira razão, Deus envergonha o inimigo. Verso 14. Primeira razão, Deus redime o seu povo do cativeiro. Segunda razão, Deus arranca das garras do inimigo. Terceira razão, Deus envergonha o inimigo. É o que destaca o verso 14. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu vou envergonhar todos que haviam envergonhado vocês. Deus salva do cativeiro, Deus tira do poder opressor do inimigo, Deus envergonha o inimigo. A queda do império babilônico veio em 539 a.C. Ciro II, rei da Pérsia, invadiu a Babilônia, derrotou o rei da Babilônia. A Babilônia sucumbiu perante a Pérsia, foi envergonhada. Todos os nossos inimigos, todos, precisamente, aqueles que vivem o tempo todo nos perturbando, gestando em nós sentimentos dos mais variados negativos, esses talvez que cruzaram seu caminho em 2023. Pela fé, devemos entender que Deus faz justiça, que Deus age. Portanto, em 2024, nós temos que viver com esse entendimento, meus irmãos. O entendimento de que Deus age em nosso favor, em seu tempo, em seu momento. A dor de hoje, causada por alguém que nos oprimiu, amanhã pode ser transformada em refrigério. Deus é o Deus que faz justiça, é o Deus da retribuição justa. Aqui eu entendo que nós temos que fitar a nossa esperança, ou focar a nossa esperança, a nossa convicção no que diz respeito à solução dos dramas existenciais que passam a nos envolver, das dificuldades que passam a nos envolver, em Deus, já que Deus age, já que Deus é justo. Nós temos que viver em 2024 entendendo-nos que o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus que age. Nós estávamos em um tempo, no tempo e no espaço, perdidos. Estávamos tateando espiritualmente. Nos encontramos com Jesus. Fomos libertados do cativeiro espiritual. O inimigo, isto é, Satanás,
que nos oprimia, quando Jesus morreu e ressuscitou, proporcionando a nós salvação, foi envergonhado. Assim destaca o apóstolo Paulo, quando mesmo escreve aos Colossenses: os principados e potestades envergonhados não podem oprimir-nos, não podem estabelecer uma carta com N pecados cometidos por nós e apresentá-la diante de Deus, porque o escrito de dívida foi rasgado de alto a baixo. Então nós temos que viver em todos os sentidos, espiritualmente, existencialmente, materialmente, em 2024, se assim não for em 2023, com a consciência de que em Deus, por meio de Jesus, nós temos que caminhar certos de que nada, absolutamente nada nessa vida pode fazer com que venhamos a viver em sofrimento permanente e constante. Se 2023 foi o ano dos dramas, das crises, que 2024 seja o ano da esperança, da renovação, da metamorfose, que 2024 seja o ano do renovo, seja o ano da restauração, seja o ano onde o cativeiro que te envolveu fique na agenda do seu passado, nas gavetas do seu passado. Quarta razão, Deus cria caminhos, alternativas nas águas impetuosas da existência. Versos 16 e 17. Assim diz o Senhor, verso 16, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, uma vereda, um caminho. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá, e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. E os versos de 18 em diante ressaltam a mesma coisa. Deus é o Deus que liberta do cativeiro, Deus é o Deus que arranca das mãos do inimigo, Deus é o Deus que envergonha o inimigo, e Deus é o Deus que abre caminhos, alternativas, em meio às águas impetuosas, em meio ao mar bravio da existência. É no cativeiro, é no deserto, é na crise, é na dor. Se 2023 foi o ano do cativeiro existencial, dos dramas, das crises, creia que Deus pode fazer em meio ao mar bravio, existencialmente falando, surgiu um caminho. Isaías faz referência à travessia do povo de Deus, Israel, do Mar Vermelho. Êxodo 14 e 15. Deus rasgou o Mar Vermelho, com o fim de fazer com que o povo, seu povo, isto é, Israel, passasse de pés enxutos. Deus proporciona em meio aos desertos, às dificuldades, alternativas, caminhos. Então, se 2023 foi o ano do deserto, foi o ano da dificuldade, foi o ano da ausência de alternativas, e você não conseguiu em nenhum momento focar, por meio da sua fé, em uma possível alternativa, eu venho aqui te dizer em nome de Jesus, que você venha romper 2023, adentrando, portanto, em 2024, entendendo que o seu Deus é o Deus que proporciona alternativas, caminhos, veredas, no meio do deserto, das águas impetuosas da existência. Tudo havia sido dizimado, tudo havia sido perdido. O povo estava no cativeiro desde 587 a.C. Talvez o que Deus, por meio de Isaías, talvez não, é certo, que Deus, por meio de Isaías, estava dizendo ao povo: eu vou arrancar vocês do cativeiro,
E vocês vão pensar, mas o que há de ser de nós? Não temos mais casas, não temos mais propriedades, não temos mais recursos. Para onde nós iremos? Como nós conseguiremos restabelecer a nossa vida? Isaías está dizendo, Deus há de abrir um caminho no meio do deserto. Deus há de abrir um caminho no meio do deserto. O mar bravio da sua existência há de abrir-se. Deus há de abrir. Há de surgir uma alternativa. Talvez 2024 seja o ano das alternativas, das oportunidades, das saídas dos labirintos que surgiram em sua vida em 2023. Vejam que do verso 17 até o verso 21, Isaías destaca as dificuldades, os animais, chacais, verso 20, avestruzes, deserto, representam dificuldades. Isaías está dizendo, na dificuldade, na dor, na angústia, na ausência fisicamente, no que diz respeito à visão de vocês, de alternativas e de soluções, Deus há de abrir um caminho. E Deus abriu, porque vocês sabem que Ciro II decretou a volta do povo à sua terra. Deus usa pessoas alternativas. Talvez em 2024, se não surgiu um Ciro II em sua vida, aliás, em 2023, há de surgir em 2024. Eu concluo esta mensagem destacando que devemos romper com o passado. Devemos romper com o passado. É o que destaca os versos 18 e 19 em sua parte inicial, considerando tudo que eu disse até aqui. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Esqueçam o cativeiro, esqueçam a Babilônia, esqueçam os chicotes dos soldados da Babilônia, esqueçam, arranquem da mente de vocês a Babilônia, esqueçam, cativeiro agora é coisa de passado, Babilônia agora é coisa de passado, esqueça, rompa com o passado, rompa com o passado, não vos lembreis das coisas passadas. Se 2023 foi um ano ruim, foi um ano de dificuldade no que diz respeito à sua vida material, no que diz respeito à sua vida existencial, rompa com esse passado, rompa, em o nome de Jesus, entendendo que Deus faz coisa nova. Deixe seu passado para trás. Que 2023, em o nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, venha ficar na agenda do passado da sua existência. Venha ficar no tempo pretérito passado da sua existência. Aqui eu destaco duas coisas, com o fim de finalizar, ou a fim de finalizar esta mensagem. Primeira, não devemos nos prender ao passado, ao que passou. Segunda, devemos crer que Deus faz coisa nova. O melhor pode chegar para a glória de Deus. É o que destaca os versos de 19 a 21. Vejam aí. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que firmei para mim, para celebrar o meu louvor. Deus faz coisa nova na nossa vida com um fim, ou com o propósito do próprio Deus ser glorificado. Isaías está dizendo que até a natureza haveria de glorificar Deus. Que a libertação que viria
proporcionada por Deus com relação ao povo, no próprio Deus, haveria de glorificar a Deus. Que 2024 seja um ano de coisas novas em sua vida, com a finalidade de Deus ser glorificado em sua vida, de Deus ser exaltado em sua vida. Rompa, deixando para trás. Hoje é dia 31 de dezembro de 2023. Amanhã será 1º de janeiro de 2024. Que 2023, a partir de amanhã, pensando nas coisas ruins que envolveram a sua vida, venha ficar, volto a ressaltar, no passado, na periferia mais distinta, mais longínqua da sua vida. Engavete, tranque, feche e jogue a chave fora de tudo, com relação a tudo que aconteceu de ruim em sua vida em 2023. E pise em 2024, em nome de Jesus, certo de que Deus há de te abençoar, certo de que Deus há de sustentar você, mesmo sendo 2024, em alguns momentos, difícil. Crendo que em algum momento coisa nova pode surgir, pode acontecer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente, e que 2024 seja um ano abençoadíssimo para mim e para você, em o nome de Jesus. Eu quero convidar o pessoal do louvor para cantar a última canção que foi cantada aqui, nesta manhã. E em seguida nós vamos finalizar o nosso culto com a palavra de oração. Que Deus te abençoe.